Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E vamos hoje falar da pergunta das perguntas. Shelat HaSheelot. A grande dúvida, a grande questão. E acredito que seria uma pergunta que todos deveriam fazer. Por qual razão? Qual o motivo? Por que este mundo foi criado? Por quê? Qual é a razão desse mundo complexo, difícil, conturbado? Cada um tem o seu adjetivo. Por qual razão esse mundo existe? Por que Deus criou esse mundo? É interessante que uma vez o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele estava reunido com seus colegas. Eles estavam justamente conversando sobre a obra divina, sobre a criação do mundo. E fizeram a seguinte pergunta: se você fosse Deus, o que você faria diferente? Eu pergunto para vocês, se você fosse Deus, o que você faria diferente? Eu tenho certeza que rapidamente você vai ter ideias. Erradicar a fome do mundo, a pobreza, o crime, a inveja. Não faltam ideias. Todos nós temos ideias. Se a gente sabe dar ideias para os políticos, com certeza a gente sabe dar ideias para Deus. O que fazer diferente para esse mundo estar perfeito? E cada um deu a sua sugestão, a sua ideia. Eram todos colegas do Alter Rebbe, todos alunos do Maggid. E finalmente chega a vez do Alter Rebbe. O Shneor Zalman de Eliade diz o seguinte: se eu fosse Deus, eu faria exatamente igual a ele. Todo o nosso questionamento e as nossas ideias é justamente porque nós não somos Deus. Mas no final das contas, nós somos seres humanos, nós precisamos de alguma razão, alguma explicação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um pouquinho da razão. Se a gente quer saber por que Deus fez algo, a gente tem que perguntar para ele. Isso significa consultar as fontes. O que nós encontramos dentro dos livros, dos escritos judaicos sobre a razão da existência da criação do mundo? Tem inúmeras suposições, razões, explicações. Só que, como sempre, nós queremos chegar na essência. Queremos, na medida do possível, atingir o que há de mais profundo. Qual que é o motivo dado pela mística judaica, pela Hassidut, pela Kabbalah? E hoje nós vamos ver algo mais profundo, inclusive, do que a Kabbalah fala. E é a explicação do capítulo 36 do Tânia, do Alter Rebbe, que é fenomenal e importante para cada um de nós, no nosso dia a dia, porque apenas sobreviver eu não preciso perguntar a razão da existência, mas se eu quero viver, se eu quero ter um propósito, eu preciso saber. E na realidade, por mais que parece óbvio essa pergunta, não é todos que perguntam. Fazer essa pergunta já é um bom começo. Tem muita gente que está feliz ou infeliz, mas não se dá o trabalho de perguntar por quê. Se você parte do princípio que nem o budismo, por exemplo, o mundo existe porque o mundo existe e não tem essa pergunta de propósito. A pergunta de propósito da criação já mostra uma profundidade, um certo conhecimento. Parte do princípio que existe um Criador inteligente e tem uma razão. Não é uma sequência de fatos, não é efeito de uma explosão e não é o que é chamado na Kabbalah de Ilá ve'alul, causa e consequência, que algo foi gerando A gerou B e B gerou C. Existe uma razão porque um Criador com uma inteligência maior, ele criou este mundo que nós vivemos por um propósito, por uma razão. Qual é esta? Então, eu queria primeiro parabenizar
todos que estão querendo saber a razão, significa que eles já entendem que tem algo a mais. E a nossa grande questão é a seguinte: se Deus é perfeito, o que estava faltando para ele que foi preenchido com a criação do mundo? Aí que está a grande questão. Se você acredita que o mundo foi criado por Deus, e Deus ele é infinito, Deus ele é onipresente, Deus ele é tudo, Deus ele é perfeito. Quando você fala de uma necessidade, quando você fala de algum propósito, significa que algo veio preencher esse vazio, essa necessidade. Mas o que Deus ele precisa? Deus não precisa de nada. Mas, ao mesmo tempo, você fala que tem um propósito. Se tem um propósito, quer dizer que falta algo. E aqui vem, então, uma possível resposta. Essa resposta, ela se encontra no Zohar. O Zohar é o livro clássico da Kabbalah. E o Zohar diz o seguinte, que talvez Deus, ele é um artista. Quem tem o dom para a arte sabe da sua necessidade de expressar. Eu não sei nem como colocar em palavras, mas cada um, alguém que tem o dom da música, o dom da escrita, o dom da fala, o dom do desenho, a pessoa precisa. Um artista, ele precisa expressar a sua arte. Essa é a ideia básica que está no Zohar, mas a gente pode ler aqui no original, que vale a pena. Porque o mundo foi criado, diz o Zohar, para ser conhecido, para que haja criaturas que o conheçam em todas as medidas pelas quais ele dirige seu mundo, com bondade e julgamento, de acordo com os atos da humanidade, pois se a sua luz não se espalhasse, como ele seria conhecido? De que forma seria cumprida o versículo, toda a terra está cheia de sua glória? Em outras palavras, diz o Zohar, que o motivo que Deus criou o mundo é para expressar o seu potencial máximo. Assim como um artista, ele não pode ficar contido que ele sofre. Se ele sabe tocar um instrumento, ele precisa tocar aquele instrumento. Ninguém precisa estar escutando, ele precisa tocar aquele instrumento. Se ele quer cantar, ele precisa cantar, precisa dançar, ele precisa pintar um quadro. Ele precisa expressar a sua arte. Deus, diz o Zohar, tem um potencial enorme. Ele precisa expressar esse seu potencial. Nós vamos dedicar hoje o estudo e a aula para a elevação da alma de um querido amigo, Chaim Yitzhak Yosef Ben Elisa. Que sua alma possa estar no Gan Eden e trazer bons fluidos e brachot para toda a família. Nós temos um problema com esse Zohar. Nós, quem somos nós? Mas o Alter Rebbe, ele diz, essa explicação do Zohar, com certeza, se o Zohar está falando, não só que ela é verdadeira, ela é 100% verdadeira. Só que ela não pode ser a última razão, a razão final. O que significa? Quando a gente estuda a Torá, isso é importante saber, quando a gente estuda o Talmud, ou a Kabbalah, que seja, e tem uma resposta, tem uma explicação. E a resposta está certa. Só que ela não é a resposta final. Porque se você se aprofundar um pouco mais, tem algumas facetas ainda que elas não estão cobertas. E é justamente aqui o que está acontecendo. Quando você fala que Deus ele é igual um artista, que ele precisa expressar o seu potencial, vamos parar para pensar. Nós estamos colocando uma limitação humana. Então, a pessoa que ele tem aquela necessidade de arte é uma limitação. É lindo, mas é uma limitação. Ele precisa expressar. Deus, ele não tem limitações. Como você pode falar que Deus ele está forçado a expressar, porque senão ele vai explodir? Não combina muito bem com Deus. Deus, ele é perfeito, sem fazer nada. E essa que é justamente a questão do aluno principal do Arizal. O Arizal foi o grande cabalista que revolucionou a Kabbalah em Tzfat, século XV, século XVI, mas nós temos
O aluno dele era Chaim Vital, que também foi um grande cabalista, no livro dele, Pri Etz Chaim, a fruta da árvore da vida, e ele fala o seguinte: vamos trazer uma razão um pouquinho mais completa. Por que o mundo foi criado, diz Rav Chaim Vital? Quando surgiu em sua vontade, abençoado seja seu nome, para criar o mundo, a fim de fazer o bem às suas criaturas, para que eles possam reconhecer a sua grandeza. O que nós temos aqui? Nós temos uma necessidade de fazer o bem. Significa o seguinte: Deus é bom, portanto, ele cria. Uma pessoa boa, generosa, ela pratica o bem. E aqui significa o seguinte: um artista, ele precisa expressar a sua arte. Uma pessoa generosa, ele tem essa necessidade de ajudar, de dar, de fazer o bem para o próximo. Então, Deus, ele é o bem supremo, portanto, ele pratica o bem. Para praticar o bem, você precisa ter alguém para receber. Certo? Você não tem como dar tzedakah para alguém que não existe. Então, você precisa de alguém para receber. Só que tem um problema. O problema é que a gente continua impondo limitações e necessidades para Hashem. E mais do que isso, o Alter Rebbe fala o seguinte: se você quiser me dizer que o motivo da criação do mundo é para Deus ser conhecido, para expressar o seu potencial, ou para praticar o bem, diz o Alter Rebbe, esses dois motivos estão certos, eles estão nos livros da Kabbalah, óbvio que são certos, mas eles estão certos nos mundos superiores. Vamos agora colocar o que significa mundo superior e mundo inferior. Então diz a Kabbalah que Deus, ele criou o seu mundo através da contração da luz. Imagine uma luz muito potente, que é impossível dar espaço para a vida humana ou qualquer tipo de vida. Nós não conseguimos olhar para o sol do meio-dia, que é apenas uma criatura dele. Imagina todo o potencial, toda a luz, toda Kedushá, toda a santidade de Hashem. É impossível existir mundo. Então Deus, ele contraiu essa luz. E essa luz, ela vai sendo contraída ao longo de inúmeras etapas. Então imagine como uma luz muito forte, que você coloca a primeira camada, uma cortina, você coloca um filme, e assim você vai colocando várias camadas para diminuir essa luz. Isso é o que, resumindo em 30 segundos, a essência da Kabbalah, e fala da criação do mundo através da contração da luz, que é chamado de tzimtzumim. São as diminuições da intensidade da luz divina. Quanto mais filtros, menos revelação. E isso é chamado, na linguagem da Kabbalah, os mundos, os níveis. Então, os níveis superiores é onde tem menos ocultação, os níveis inferiores é onde tem mais ocultação. Nós, aqui, conversando, nós vivemos no mundo mais oculto que existe. Não é, se você pegar um avião, você está mais próximo de Hashem, mais próximo da revelação. É a realidade que nós vivemos. Qual que é a realidade que nós vivemos? Nós vivemos uma realidade chamada Asiyah Gashmit. É o nível mais baixo que existe nesse processo de criação, onde nós nos sentimos autossuficientes, onde nós achamos que o mundo gira em torno de nós. Já pararam para pensar? Olha para fora, olha pela janela, você vai ver provavelmente uma árvore. E se você pudesse conversar com a árvore, você pergunta: e aí, árvore, de onde você é? Quem é você? Eu sou eu. Eu estou aqui. Pronto.
Eu sou isso que você está vendo. Da onde você veio? Daqui, sou daqui. Na verdade, melhor do que uma árvore, é um ser humano. Você pergunta para alguém, ou pergunta para si mesmo. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu sou eu. Existem bilhões de pessoas no mundo, mas eu sou eu. E tudo gira em torno de mim. A criança, quando nasce, ela tem esse conceito. Bishvirini Vraulam, o mundo inteiro foi criado para mim. E a criança, o bebê, ele grita e ele esperneia, e ele quer tudo da forma que ele deseja, aqui e agora. O adulto não muda nada. Ele só aprende a ser mais sofisticado. Ele sabe fingir mais. Mas, no final das contas, todos nós queremos o que eu estou interessado aqui e agora. Essa é a realidade mais baixa que existe. Onde nós nos sentimos o centro do universo. Só que isso é o finalzinho de todo esse processo de diminuição de luz. Mas você tem os anjos, você tem as galáxias, você tem inclusive os animais, você tem inúmeras formas de vida e de existência, fora o ser humano, que eles estão 100% conscientes da sua origem. Então, se você quer me falar que Deus ele quer ser conhecido, para que ele quer ser conhecido por nós, pessoas egocêntricas? Ele é conhecido pelo sol, pela lua, pelos astros, pelos anjos. Oh, maravilhoso. E realmente, para ele ser conhecido pelos anjos, para isso que ele criou o mundo superior, o paraíso, criou o Atzilut. Para fazer o bem, faz o bem com todo o universo. Por que ele precisava aqui de nós, seres egocêntricos? E essa é a pergunta que o Alter Rebbe vem responder. O Zohar, o Etz Chaim, todos esses livros, eles explicam porque Deus ele criou os mundos superiores. E são milhares de mundos. Mas ele não explica porque ele criou o nosso mundo físico, que é o que mais nos importa. Por que nós estamos aqui nesse mundo tão difícil? Por que a gente está aqui nesse mundo com tantas tentações, com tanta dificuldade? O que está por trás de tudo isso? O Alter Rebbe está falando para nós. Ele não precisa disso. Ele vivendo nesse mundo, ele está vivendo a realidade de Atzilut. Ele não vive essa miopia que nós vivemos de achar que nós somos o centro do universo. O Alter Rebbe é um tzadik, mas ele está fazendo uma pergunta para nós, querendo nos ajudar a entender a razão da existência. E para isso o Alter Rebbe ele fala, você não precisa ir longe. Volta para o original, esquece, não precisa ir para Kabbalah, não precisa ir para o tal. Vamos para o básico. O Midrash. Às vezes a gente lê o Midrash, não, lá no Midrash está explicando a essência da essência. O que está por trás? Por que Deus ele criou o mundo? Então o Alter Rebbe ele resgata um Midrash. O Midrash ele diz o seguinte, por que o mundo foi criado? Nitavá akadosh baruchu liot loid barech derab tachtonim. Deus desejou ter uma moradia neste mundo inferior. Ponto final. Essa frase ela resume tudo. Ou em hebraico, vem de mudar zod mamarazal, disseram nossos sábios, shetachlit briat olam hazeh, o objetivo da criação desse mundo físico ilimitado, a realidade que nós vivemos. Deus ele decidiu ter uma moradia neste mundo físico. Aqui está explicado tudo. Entenderam? Se não entenderam, então a gente vai tentar explicar um pouco melhor. Nós temos aqui três coisas. Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior. Desejou uma moradia neste mundo inferior. Essas três palavras explicam tudo. Primeira coisa, Deus, ele desejou. Que coisa feia. Desejo, normalmente, não mostra racionalidade. Desejo mostra um nível baixo. O que significa? Vou explicar para vocês. Quando você fala, eu quero comer arroz, feijão, legumes, folhas, isso significa que não tem um desejo. Eu preciso viver, eu preciso me alimentar, então eu quero comer. Isso é digno. Agora eu falo, estou com um desejo, eu preciso agora de um sorvete de morango com calda de chocolate. Isso é um desejo. Então, um desejo, para um ser humano, já traz ele para um nível
abaixo, um nível animal, um nível irracional. Existe o nível lógico, eu preciso me alimentar, isso faz lógica. Eu tenho desejos, isso não é uma coisa humana, isso já é algo pejorativo. Falar para Deus que ele tem desejos, o que significa isso, que ele tem desejos? Então, por isso, o Alter Rebbe, ele diz o seguinte: quando nós falamos que Deus ele tem desejo, é porque nós não temos palavras melhores para usar. Nós temos necessidades. Eu preciso comer para viver. Eu preciso dormir. Deus ele não tem necessidade alguma. Deus ele não precisa comer. Deus ele não precisa de nada. Mas ele desejou. Quando nós falamos desejo, para o ser humano é abaixo da lógica. Para Deus é acima da lógica. O desejo aqui veio para nos mostrar que não é algo lógico. É algo que foge à lógica. Para nós humanos, o que foge à lógica normalmente é abaixo da lógica. Nesse caso, para Deus é acima da lógica. É uma coisa que vem da essência dele. Uma necessidade não é a palavra certa para Deus. Então, desejo foi a palavra que foi usada. Moradia. Quando a gente fala moradia, talvez a tradução seria lar. Lar docilar. Em geral, a gente fala, não existe nada como estar em casa. Se sentir em casa. Quando você está no trabalho, é uma forma de expressão sua. Quando você está num evento social, é outra forma. Quando você está na rua, agora quando você está em casa, pelo menos esse é o objetivo de uma casa, é que seja um lar, um lugar onde eu me sinto à vontade. Então, Deus ele teve um desejo, acima da lógica, de ter uma moradia, ser bem-vindo, se sentir em casa, aonde? Não no paraíso, não com os anjos, Batartonim, na dificuldade e na sujeira e no mundo baixo que nós vivemos. Foi isso que Deus ele escolheu. Voltando para o que o Alter Rebbe ele falou, eu faria exatamente igual a Deus, é porque a gente não entende. Porque Deus ele quer esse mundo conturbado? Sim, Deus ele quer uma moradia no mundo conturbado. E aqui a gente está falando de dois opostos ao mesmo tempo. Nós temos um Deus que não precisa de nada, que decidiu que ele quer habitar, e não só habitar de passagem, habitar como um lar, nesse mundo físico baixo e limitado, com toda a sua essência. É isso que Deus decidiu. Por quê? Uma vez alguém falou para o Alter Rebbe, mas Alter Rebbe, por quê? E o Alter Rebbe falou, sobre um desejo não se faz perguntas. Porque não tem razão lógica. Não é que se você for uma pessoa muito elevada, um grande cabalista, vai conseguir entender a razão. Não, não tem razão. Não é que você vai entender a razão, não tem razão. É algo da essência de Deus. Então aqui está a mais pura vontade divina na sua essência. No momento que a gente fica alinhado, nós estamos nos conectando com a essência de Deus. No final das contas, o que a gente mais procura na vida é se sentir bem. E se sentir bem significa estar em contato com a sua essência. O peixe ele está bem na água. Sair da água é uma aventura perigosa. Para nós, a nossa essência é Hashem. Então, estar em contato com a essência não tem nada melhor do que isso. É isso que, na verdade, a gente está procurando na nossa vida. Todas as doenças vêm da desconexão, desassociação com a nossa essência. Na prática, a gente vai falar muito sobre isso, se Deus quiser, nas próximas aulas, mas na prática, vamos colocar uma aplicação prática. Eu tenho duas opções. Na hora que eu vou comer uma refeição, vamos falar no caso de uma refeição gostosa. Então, existe a postura egocêntrica. Eu estou com fome. E se eu estou com fome, eu quero comer. E que comida eu quero comer? Quero comer comida que eu gosto. Portanto, eu quero comer e eu vou comer aquilo que eu gosto aqui e agora. Uma pessoa iluminada, um filósofo, ele fala o seguinte:
É o outro extremo. Eu estou com fome, mas o que importa eu estar com fome? Não tô nem percebendo que eu estou com fome. Porque o que é fome? O que é comida? O que é corpo? Então, é aquele outro extremo de querer se conectar com o espiritual e esquecer o físico. Qual que é o propósito divino na criação? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Primeira postura é aquele, eu sinto o mundo grosseiro, o mundo físico, e eu estou bem envolvido nele com todo o meu egocentrismo. E, por outro lado, é aquele que fala, não, que o mundo não existe, só existe espiritualidade, eu me afasto da matéria. Então, primeiro você tem os mundos inferiores, mas você não tem a moradia. No outro você tem os mundos superiores, mas você não traz para baixo. O que acontece? Vem a terceira opção, que é essa opção que a Alter Rebbe está sugerindo aqui. Eu estou com fome. Sim, e quando eu estou com fome, eu como. Porque isso que fazem pessoas dessa realidade mundana. Nós, quando estamos com fome, significa que o corpo está precisando de alimento. E eu vou procurar uma comida que me agrada. Não tem mitzvah de sofrer. Eu vou comer uma comida que me faz bem e que agrada meu paladar. Mas só um minutinho. Eu tenho um propósito. O meu desejo por comida tem um propósito. O meu desejo por comida significa que meu corpo precisa de nutrientes. Pois bem, então eu vou procurar uma comida que faz bem para o meu corpo. E eu vou comer de uma forma consciente. Significa que antes de comer eu vou pedir permissão e agradecer a Hashem pela comida, fazendo uma brachá. Eu vou comer de uma forma mindfulness, concentrado, mastigar bem, isso ajuda na digestão, estar focado que isso eu estou comendo para me dar forças para eu cumprir a minha missão aqui nesse mundo físico. E isso ganha uma outra dimensão. Pode ser que você está olhando duas pessoas, os dois estão comendo a mesma comida, só que um está comendo por motivos egocêntricos e o outro está comendo por motivos nobres. Isso tudo é um pensamento que a gente coloca na nossa cabeça. De entender que esse mundo tem um propósito. Eu tenho um propósito. Existe uma razão. Eu estou nesse mundo e sim, não fuja desse mundo. Porque está aqui o propósito divino. Ah, mas olha como deu errado. Não é que deu errado. Deus, ele criou um mundo com tentações, um mundo com dilemas. Por quê? Pois Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior, nesse mundo grosseiro e material. Por quê? Assim ele desejou. O importante não é saber por quê, é saber o quê, qual que é o seu propósito, e assim nós vamos poder nos alinhar ao seu propósito, que no final das contas é o nosso propósito. Boa sorte para todos nós. Vamos abrir agora